Eu estou pensando nisso já há algum tempo. Mês de julho, eu preguei 1 Reis, capítulo 17, aonde então Elias confronta Acabe, Jezabel e todo o povo por conta da idolatria que o povo vivia. E como eu disse, Elias era um sujeito inconformado. Elias, Eliseu, Pedro, Paulo e talvez alguns aqui sejam inconformados. E na ocasião que nós trabalhamos essa ideia dos inconformados, eu disse que você tem que ser inconformado com algumas coisas. Tem muita gente inconformada com um bocado de coisa nesse país. Mas a gente tem que ser inconformado com toda a expressão do pecado, a começar pelo nosso. E quando a gente é inconformado com o pecado, com o nosso pecado e com o pecado de alguém, aquele que foi confrontado, ele também fica inconformado e ele reage ao que aconteceu com Acabe. Começou a perseguir então Elias. Agora, esses que são inconformados com o pecado, eles são tratados em conformidade com a bondade de Deus. Tá rápido? Porque a gente já trabalhou isso um pouco hoje de manhã e bastante no finalzinho do mês de julho. Mas saiba de uma coisa, sempre que você for inconformado com algo, você terá desgastes. Então eu vou te dar uma dica, uma sugestão, um conselho. Seja inconformado com aquilo que de fato vale a pena. Por exemplo, vai ter um feijão gordo. Feijão gordo ele tem bacon, ele tem calabresa, ele tem um monte de coisa que o seu cardiologista diz para você não comer, mas ele também come. Entende isso? Né? A maioria dos cardiologistas, não vou generalizar. Aí talvez você chega lá e começa assim, nossa, mas eu não como feijão, eu não como bacon, eu não como isso, eu não como aquilo. E aí você fica inconformado com aquilo. E você estraga o seu almoço, o almoço da sua família, o almoço de quem preparou com tanto carinho. Então, seja conformado com isso não, só separa no prato. Se você sentar na mesa de um mais gulosinho, ele vai comer todas as suas linguiças, o seu bacon, assim, sem dificuldade, pode ficar despreocupado. Seja inconformado com aquilo que de fato vale a pena ser inconformado. Um bom exemplo é o nosso pecado. Então, o Elias era um indivíduo inconformado, mas essa vida inconformada dele com o pecado de Acabe e do povo de Jezabel, levou Elias a um nível de desgaste absurdo. Um desgaste que no capítulo 19, no versículo 4, ele vai dizer assim, que ele entrou pelo deserto por um caminho de um dia. Semana que vem nós vamos trabalhar melhor esse texto aqui, mas só para já lançar luz. Ele entrou pelo deserto num caminho de um dia, 1 Reis 19:4. Sentou debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. O grande profeta do povo de Israel, o grande homem de Deus ali naquela época, chega num determinado momento que ele diz assim, eu não dou conta mais, eu não quero brincar mais. Chega, deu, basta, Senhor. Elias sabia quem era o Senhor e que esse linguajar com o Senhor não era o adequado. Mas isso mostra o nível de estresse, de pressão e de depressão que Elias estava. E eu fiz isso de manhã e quero fazer um pouco mais agora à noite para tentar convencer você a não cometer o erro que eu já cometi, de olhar para esse texto e falar assim, o Elias foi um banana. Porque ele toma essa decisão, porque depois que ele mata os 450 profetas de Baal, Jezabel diz assim, hoje esse homem morre, hoje esse homem não passa de hoje. Ele com medo, corre. Eu já olhei para esse texto e falei assim, mas é um covarde, mas é um banana. Mas quando você vai olhar mais profundamente a vida que esse homem passou, você vai dizer assim, eu acho que eu tinha pulado no primeiro estágio. Eu acho que ele aguentou muito, 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 muito mais do que eu. Então, dizem por aí hoje em dia que a depressão, a ansiedade é o mal do século. Você olha para 1 Reis, capítulo 18 e 19, você vê que não. Mais de 3.000 anos atrás havia um homem de Deus. Ou alguém tem dúvida disso?
Elias era um homem tão cheio do Espírito Santo que o seu sucessor, o Eliseu, que nós já trabalhamos aqui, também fala assim: eu quero porção dobrada. O que você tem eu quero em dobro. Um homem nesse nível cai num quadro que nós veremos no domingo passado e veremos um pouquinho hoje também. Ele cai num quadro de ficar numa caverna escondido e estou a ponto de morrer, Senhor. E isso acontece, nós trabalhamos isso rapidamente, agora de fato eu vou rápido, porque o interior de Elias estava machucado. Ele confrontou Acabe e nessa confrontação era a palavra de Deus, houve fome na terra, os profetas morreram e todo o povo começou a atribuir, inclusive pela propaganda enganosa que Acabe fazia, de que o responsável pela fome, pela morte dos profetas era Elias. Por conta disso, Elias sofre injustamente. As pessoas, ele é caçado por todo o reino. Obadias, quando encontra com ele, fala assim: rapaz, se o rei me ver falando com você, eu estou morto. E Elias fala assim: não, vai e fala para o Acabe que eu quero falar com ele. De jeito nenhum, se eu for lá e falar que você está aqui, e depois o Espírito do Senhor te leva para outro lugar, eu estou morto. Quando ele encontra então com Acabe, a primeira coisa que Acabe diz é: você é então o fanfarrão, o bagunceiro, o cara que tem arrumado confusão em Israel. Ele é acusado pelo rei publicamente de ser quem estava causando toda aquela confusão. Elias passa por um sentimento de abandono e solidão. Ele vai dizer inúmeras vezes: só sobrou eu. No versículo 21, nós vimos hoje pela manhã que ele chega diante do povo e diz: até quando vocês vão ficar em cima do muro, titubeando entre Deus e Baal? Decidam. E sabe o que o povo faz? Nada. Todo mundo quietinho, não abre a boca. Eu disse hoje de manhã: saber o que é certo e não fazer é tão pecado como quem faz o que é errado. Então não há desculpa para isso. E aí a gente trabalhou a ideia de que às vezes a gente está numa multidão e se sente sozinho. E era assim que o Elias se sentia. O sentimento de Elias era um sentimento de inferioridade. Ele vai dizer: vocês são 450 e eu sou só um. Ele não tinha a informação de que 7.000 ainda não haviam dobrado o joelho a Baal. Ele não tinha essa informação. Na mente dele, na compreensão dele, ele estava sozinho. E de fato, naquele momento, como nós vimos hoje de manhã, ele estava sozinho. Nem pessoas temente a Deus, como Obadias, queriam estar próximas dele. Quando você vai olhar ali, versículo 23 e 24, que ele propõe um desafio para os profetas de Baal. Arrumem aí, escolham aí as pedras, escolham a lenha, e peçam a Baal para que ele faça descer fogo do céu para consumir esse holocausto. Porque eu vou arrumar as pedrinhas aqui, eu vou cortar o animal, eu vou pegar a lenha. Ou seja, enquanto eles eram plural, ele estava sozinho. Não havia culto em Israel. O texto diz que ele junta 12 pedras para montar um altar. Não havia altar para o Senhor. O de Baal estava pronto. Porque na ocasião o que imperava no reino era a adoração a Baal. Nós vimos também hoje de manhã que sim, todas essas questões foram gerando em Elias essa dor e esse sofrimento. Mas nós vimos no capítulo 22, no versículo 22, não 25, que Elias dá uma hipervalorização a essa situação. Notem, ele hipervaloriza e não desvaloriza. E aí eu dei o seguinte conselho: olhe para a dor e para o sofrimento do seu irmão, do seu amigo, e não desconsidere. Talvez você não deva acender mais o fogo, mas não desconsidere. A dor dele é a dele. E ela, para ele, é muito real. Então eu caminhei para o final dizendo que as pressões internas, se não forem avaliadas, aliviadas, melhor dizendo, de alguma maneira, causarão uma implosão. Se você não tirar as pressões internas de dentro de você, isso vai te causar uma implosão. E vai fazer com que você desmorone de dentro para fora. Vai desabar assim, ó. Já viu aqueles prédios que eles fazem aquela implosão? Coisa linda aquilo de se ver, em termos de engenharia, né? Tudo programadinho, quando é bem programado. Explode, o bicho passa, vem
abaixo. É o que vai acontecer com você se não tratar o seu interior. E não há ninguém para tratar o seu interior melhor que o Espírito Santo de Deus. Por isso, de manhã, terminamos dizendo, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Então, resumindo, a nossa manhã aqui foi a confrontação irá lhe desgastar. E vou te dizer uma outra coisa, não confrontar também traz desgaste. Porque o negócio sai na sua cabeça, fica na sua cabeça. Eu gosto muito das sériezinhas. Esses dias vendo uma sériezinha e tinha um neto que foi perguntar para o vô, ele tinha que ter uma conversa difícil. E aí o vô falou assim para ele, eu aprendi com o meu comandante que se eu tenho uma conversa difícil para ter e estou evitando ela, é porque de fato eu tenho que tê-la. Ou seja, se tem que confrontar alguém, faça isso em amor. Faça isso, biblicamente falando, não com aquilo que você acha, mas faça. Faça para restauração, não para descarregar a sua raiva. E faça primeira e principalmente com você. Olhe no espelho, com a Bíblia na mão e confronte-se. Confronte-se. Foi mais ou menos isso que a gente trabalhou de manhã. Então, como o nosso exterior afeta o interior? E, consequentemente, a nossa vida como um todo. É o que eu quero ver agora, olhando ainda para o capítulo 18 de 1 Reis. E a gente vai ler alguns textos aqui. Eu quero fazer mais uma afirmação antes de olhar para o texto. Quero dizer para você que as pressões externas não permitem que o nosso interior seja aliviado. Isso é física. E acontece dentro da gente. Você tem um problema que está te corroendo por dentro, e aí às vezes erradamente, a gente, para fugir daquele problema, enche um monte de coisa para fazer. Pressão. Sabe o que vai acontecer? Sobrecarga. Aí a pressão de fora, de dentro não sai. E a de fora pressiona cada vez mais ela. Acontece o que na física a gente chama de colapso. Já ouviu alguém falar assim, o indivíduo teve um colapso nervoso. É esse trem aí. É mais ou menos isso. Então, em muitas ocasiões, essas pressões, elas vão aumentar a pressão interna. Abra sua Bíblia aí, se você ainda não fez. Boa parte do contexto eu já lhe dei, e até por uma questão do tempo, eu lhe peço perdão por isso, nós não leremos toda a história. Nós vamos ler aqui, capítulo 18, versículo 16 em diante. Vai dizer o seguinte, então Obadias foi ao encontrar-se com Acabe e lhe contou isso. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu, a tua família, o teu pai, pois abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, ordena que se reúnam a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asserá, que comem à mesa de Jezabel. Faz uma pausa aqui comigo. Eu não posso, não está ali, mas eu não posso passar batido. 3 anos e meio sem chuva, escassez, fome. Elias fica na casa de uma viúva que não tem mais farinha, está acabando, ela fala assim, ó, vou fazer esse bolo aqui, eu vou dar para o meu filho, a gente vai comer e nós vamos morrer. Essa era a situação do povo. E o rei tinha 850 marmanjos comendo na sua mesa. E se você já recebeu um pastor em casa, um padre em casa, você sabe que o pessoal do sacerdócio come bem. Agora você imagina 850. Todo dia. Todo dia. Muitas vezes quem está em cima não está preocupado com quem está embaixo. Muitas vezes é isso que acontece. Por isso que quando nós trabalhamos nos últimos domingos sobre a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, nós temos que orar, porque o reino de Deus é um reino de justiça, de equidade e de bondade. Versículo 20 do capítulo 18. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias se aproximou do povo e disse, até quando titubeareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada.
Então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividindo em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe atearei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem. Ou talvez uma tradução como está na sua aí, essa palavra é boa. Então versículo 25, então Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos. Percebe como é que vira e mexe ele está sinalizando o seu problema? Deixa eu te dar uma outra dica aqui. O seu problema já está instaurado. Você ficar enfatizando ele não vai fazer ele resolver. Você já é minoria, Elias. Anda, segue a vida. A gente fica no mesmo ponto, parece um disco furado. Vocês são muitos, vocês são muitos, vocês são... Nós estamos vendo, Elias. Olha o tanto que nós somos, o tanto que você é, filho. Segue o texto. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que havia sido entregue, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e eles pulavam em volta do altar que haviam feito. E ao meio-dia Elias passou a zombar deles. O Elias tinha senso de humor, acima de tudo. Estava nessa tristeza, mas tinha senso de humor. Ele dizia assim: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo, precisa que o acordem. Elias é fantástico. E eles gritavam conforme o seu costume, se retalhavam com facas, com lanças, até escorrer sangue neles. Do meio-dia eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu e ninguém atendeu. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Percebe? O de Baal estava pronto, do Senhor estava derrubado. E ele então pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com as pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Uma cova fundinha, não era uma cova rasa. Então armou a lenda, dividiu o novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-o sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez. E eles fizeram a segunda vez. De novo: fazei a terceira vez, e eles fizeram a terceira vez, de modo que a água corria ao redor do altar, e ele encheu a água também, e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde, para que esse teu servo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração para ti. Versículo 38, você vai lembrar da música do Fernandinho agora. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles agarraram, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, onde os matou. Vamos até aí por enquanto. Gente, eu poderia passar aqui algumas noites conversando sobre todos esses detalhes. O fato de não ter mais adoração na terra. O fato de Elias pegar ali as 12 pedras para fazer o sacrifício. Ou seja, esse sacrifício é para expiação do pecado de toda a nação. E podia trabalhar a ideia de que quando alguns pecam, todo o povo sofre.
Não é só um. Por isso que não tem esse negócio, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Na igreja não existe isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É lógico que tem. O seu pecado me afeta. O meu pecado te afeta. Ou não. Somos um corpo ou não. Então, mas a gente tem que escolher algumas coisas aqui. E eu quero trabalhar nessas coisas. A gente está pensando nessa ideia da nossa saúde mental, emocional e dos problemas que nós temos tido nesse dia. Então, eu quero trazer isso para, de alguma forma, te ajudar a sair dessas crises emocionais que tanto assolam o nosso dia a dia. Internamente, a gente já viu, resumidamente, que o Elias estava prejudicado. Mas ele não era só internamente, ele estava externamente. Longas horas de trabalho vão prejudicar você. O texto diz no versículo 26 que desde que o negócio começou de manhã, e deixa eu te falar um negócio aqui, o de manhã desse pessoal não é o nosso de manhã. Eu vou passar lá de manhã, 10h30 é de manhã para nós. 11h30 é de manhã para nós. Esse pessoal de manhã, é cedinho, raiou o sol, é de manhã. Então, desde a manhã até a hora do sacrifício, mais ou menos 3 da tarde, está ali o Elias, labutando com aqueles profetas, militando com aqueles profetas, discutindo com eles. O texto, obviamente, ele é resumido. Nós não temos aqui todas essas horas descritas. O autor fez um resumo e colocou para nós aqui. Mas o Elias estava vivendo uma carga de trabalho absurda. Nós já vimos que ele não tinha um lugar para repousar direito, ficava fugindo. Lógico, na casa da viúva ele ficou um tempo, tinha um lugarzinho para ele ali. Mas o trabalho era intenso, era desgastante. E meu querido, se você não arrumar um tempo para parar, você vai morrer. Deus falou, trabalha 6 e para 1. A gente quer trabalhar o quanto der. O que eu mais ouço é assim, pastor, eu estou subindo porque eu estou sem tempo. Você não tem tempo para Deus? Você vai dar o que sobra para Deus? Não é primícia? O tempo é um bem que Deus nos dá, precioso. Alguém que descobre uma doença terminal entende o que é o tempo. Entende o quão valoroso é o tempo. Entende isso? Então, o excesso de trabalho vai fazer você se sobrecarregar. E qual é a grande questão dessa sobrecarga? O capítulo 19, o versículo 4. Você vai de fato achar que está sozinho. Você vai de fato querer a morte. Você vai de fato achar que Deus te abandonou. Que Deus não está contigo mais. Porque tudo que está acontecendo dentro, e você enfia a cabeça no trabalho ou em inúmeras atividades. Sempre que eu vejo relacionamentos de pais e filhos em crise, relacionamento marido e mulher em crise, quando a gente vai avaliar o processo, o tempo juntos é pouquíssimo ou quase nenhum. E eles têm sim demandas legítimas em suas agendas. Mas demandas que não são mais importantes do que o cuidado de um filho ou um cuidado de um matrimônio. Em hipótese alguma. Então uma longa jornada de trabalho, assim como Elias estava, levará você a esse desgaste. Um excesso de trabalho. O Elias monta o altar sozinho. Ele cava a cova. A gente lê isso, acha que é mamãozinho. Faz um desafio, pega uma enxadinha, vai no terreno do lado aqui, tenta abrir um buraquinho ali para você ver como é que é fácil. 3 anos e meio sem chover. A terra estava mais dura que isso aqui, ó. Está tudo no texto, gente. Não tem invenção nenhuma. É só a gente ler o texto com atenção. E não só isso.
tadinho. Som, aí. Tudo eu, ninguém está aqui comigo. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Então Elias, nesse processo todo, e na sua cabeça assim, e esse povo tudo aí, ó. E eu aqui, ó, ralando. Um excesso de trabalho. Quando você olha aí, cai o fogo do céu, consome todo o altar. E é interessante esse consome todo o altar. Como eu falei hoje de manhã, se você se lembrar das aulas de geografia, você vai lembrar aí, eu não lembro agora, mas eu sei que para que som, o outro estava aqui, ó, aqui embaixo, cheio de microfone, tá vendo? Parecendo o Silvio Santos, um homem. Tinha um outro aqui, Daniel. Para que a pedra se torne em magma, ou seja, ela fique líquida, uma altíssima temperatura tem que ter. A temperatura do fogo do céu que desceu, que consumiu o altar, as pedras, a lenha, o animal, a água, a terra, foi tão grande que consumiu tudo, não ficou vestígio. O mesmo Deus que consumiu esse altar para demonstrar a sua ira contra o pecado do povo, é o Deus que atua até hoje. Eu não sei de onde esse pessoal da teologia do coach tirou que Deus é um Deus assim, tranquilo, paz e amor, que lida bem com o pecado, que está tudo na paz, que no final Ele vai salvar todo mundo, porque Ele é um amor assim absurdo. Eu não sei de onde esse pessoal tirou isso. Porque o Deus a quem Elias servia e a qual nós servimos, a qual essa igreja adora, a quem Elias adorou, é um Deus que consome, que é fogo consumidor. É um Deus que tem leis, como nós vimos aí no capítulo 40 e 42, que manda exterminar todos os idólatras, todos os adúlteros. Gente, está no texto aqui. Você pode achar que não é verdade, mas está no texto. Versículo 40. Agarrai os profetas de Baal, Elias diz, que nenhum deles escape. Eles agarraram e Elias fez descer do ribeiro, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, onde os matou. Os comentaristas, eu pesquisei, e nenhum define exatamente se foi o próprio Elias que matou aqui. Uma coisa é fato, aqui o povo se mobilizou, e pelo texto tudo indica que ele passou a espada um por um. Você já pensou no estrago nas emoções de Elias que isso causou? Então, pare de falar que o homem era banana. Pare de falar que o homem era mole. A gente, às vezes, não consegue limpar um frango. Ele, para purificar a nação, exterminou da face da terra 450 profetas de Baal. Nossa, que maldoso, hein? Você não ficou com dó dos profetas de Deus que morreu na mão de Acabe, né? Cuidado com essa teologia, queridos. Sabe o que isso mostra para mim? Deus odeia o pecado. Essa ideia de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, Ele sim ama o pecador, mas não dá para desassociar os dois. Não dá para tratar só o pecado sem tratar o pecador, isso não existe. Isso não existe. Então para com essa ideia. Por isso que eu tenho enfatizado aqui, vai confrontar, confronte primeiramente você. O Elias tinha autoridade para chegar diante do povo aqui e fazer o que tinha que fazer. Será que nós temos autoridade hoje para confrontar o pecado assim como Elias fez? Sofrer toda essa pressão externa. Então, queridos, Deus odeia o pecado e Ele purifica o pecado. Na dispensação que nós estamos, Deus tem optado pela sua graça e pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, dando à igreja com a mensagem do Evangelho, da Boa Nova, anunciando a salvação em Cristo Jesus. No tempo de hoje, Deus escolheu fazer isso e não passar a fio de espada
os profetas idólatras. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Quando voltarmos para Lucas, veremos isso. Não tem meio termo. Ou é de Deus, ou é do diabo. Não tem meio termo. Ah, pastor, mas tem um fulaninho que eu sigo na rede social, fala uns negócios tão legais, só falta ser crente, falta tudo. Falta tudo. É alguém que na presença de Elias vai morrer na espada. E a gente quer andar de mão dada com isso. Num moderno ecumenismo. Compartilhando vídeos. Não te amo isso, gente. Tem tanto homem de Deus, mulher de Deus, com tanta coisa boa na internet, compartilha isso. Certa ocasião, irmãzinha, compartilhando uma frase, até bem escrita, de Chico Xavier. Pastor, a frase é bonita. Foi que não, foi bastante tempo atrás. A frase pode ser bonita, queridos. Mas esse homem não compartilha de Deus. E ponto. E não há meio termo. Esse homem na presença de Baal morreria a fio de espada. A igreja perdeu esse tom. E graças a Deus, Nova Vida não tem evangelho água com açúcar. Aqui a gente pega a Bíblia como a Bíblia é. Às vezes é docinho. Às vezes o trem é amargo. Não cabe a nós isso hoje. Não cabe a nós. Nós não estamos na lei do Deuteronômio. Nós não vivemos uma teocracia, onde Deus é quem tem governado tudo. Nós temos leis nesse país que dão essa chamada liberdade de religião. Mas fique esperto, fique atento com esse ecumenismo moderno que temos vivido hoje em dia nas redes sociais. Queridos, o profeta muitas vezes, o profeta não tinha escolha. Nós muitas vezes temos. O profeta vivia uma situação que, de fato, haviam ali 100 profetas que Obadias havia escondido, 50 em cada caverna, mas eles estavam escondidos. O único que Deus chamou e falou, vai lá e fala, era o Elias. Ele não tinha escolha, ele precisava passar por esse processo. Mas em muitas ocasiões, nós mesmos produzimos ou permitimos situações que irão nos pressionar. Na maioria das vezes, a gente é que traz um monte de coisa para cima da gente. Eu estou falando porque eu faço isso. Eu entro semana após semana com a agenda já lotada. E a culpa não é de ninguém, é minha, porque eu que digo sim. Entende isso? Então, se você está sobrecarregado de atividades externas e tem te trazido pressão e você não consegue botar o que está para... Você não consegue ter ali um tempo de sentar e botar para fora com Deus, e falar com Deus, e chorar com Deus. Começa a escolher o que você vai fazer. Porque se as pressões externas não forem aliviadas de alguma maneira, elas exercerão uma força tão grande que elas vão te esmagar. Daqui a pouco nós vamos ler o texto, já no finzinho, para já fazer uma ponte para o próximo episódio, na semana que vem. Você vê que o Elias anda... Gente, quem em sã consciência entra deserto adentro, sem provisão nenhuma, um dia de caminhada? Aí ele deita embaixo de um arbusto. Gente, um arbusto não é uma mangueira. Aquela sombra frondosa, fresquinha, é um arbusto. Ele deita para morrer. De fato, vou deitar aqui, no sol escaldante do deserto, e vou esperar a morte chegar. É isso que o Elias faz. Se você não trabalhar as pressões externas, você será esmagado por elas. E eu quero te dizer uma coisa. Provérbios está repleto de instruções de como você pode administrar a sua vida, para não se sobrecarregar. A gente, às vezes, por temor aos homens, não diz não para um monte de coisa. E por não temor a Deus, diz não para Deus para um monte de coisa. Os desgastes da nossa vida, querido, não vêm apenas do nosso interior, não vêm apenas do nosso exterior, mas também vêm das regiões espirituais. Não se engane. E a gente vai caminhando para o final, trabalhando essa ideia aqui. Não se engane, como eu disse hoje pela manhã, não há nada, eu vou repetir,
Não há nada, e eu passo algumas horas com você lendo a Bíblia e mostrando versículos para te mostrar isso. Não há nada que aconteça na sua vida que seja desconectado da região celestial. Nada. A não ser que você não seja crente em Jesus Cristo. Porque se você fala assim, o Espírito Santo habita em mim. Se você contar isso para uma criança dessas bem espivitada, ele vai falar assim, abre a boca aí que eu quero ver ele. Ele vai perguntar assim, como é que ele entrou aí? Então, não há nada em nossas vidas que não esteja ligado a questões nas regiões espirituais. O diabo anda ao redor como um leão. Você quer ter noção? Vai ver os programinhas do Discovery Channel aí para você ver como é que é. O leão passa o tempo inteiro, o dia inteiro caçando. Quem caça é a leoa, né? O leão fica só na boa esperando a caça. Mas é o tempo inteiro, elas planejando como vão pegar as presas mais fáceis. É o tempo inteiro. Então não ache que o que está acontecendo dentro de você é só uma questão química do seu cérebro, dos seus hormônios. Sim, pode ser a química do seu cérebro, os seus hormônios, mas o diabo irá potencializar tudo isso. Não ache que ele não fará isso. Ele é ardiloso, ele é astuto, ele não conhece a nossa mente porque ele não é onisciente, ele não está conosco o tempo todo porque ele não é onipresente, mas ele tem uma legião, milhares de legiões de demônios espalhadas o tempo todo. A gente já falou sobre isso aqui, a gente, o batista, tem medo de falar dele. Eu já vi pastor falar do coisa ruim, não, porque o coisa ruim, dá o nome do bicho. É o diabo, o acusador. Satanás, a antiga serpente, o dragão. E ponto final. Não há essa desconexão. Elias, queridos, estava diante de uma batalha espiritual. E sofrendo na carne todos os efeitos dessa batalha. Você vê isso que os profetas de Baal fizeram aqui, de se cortar. Há um cerimonial na Índia que acontece uma vez por ano, que as pessoas fazem iguaizinhas. Elas se cortam com lanças, elas se furam com pregos desse tamanho assim, olha. Elas carregam coisas sobre as suas costas pesadíssimas. E elas passam dias e dias num jejum, tomando um chá lá, um negócio lá. E aí depois eles vão diante de um xamã, de um indivíduo, de um profeta da religião deles lá. E esse xamã então sopra um negócio na cara dele e ele entra num transe. A gente sabe que transe é esse. Esse indivíduo fica possesso. E por isso ele consegue carregar um negócio gigantesco em cima dele, pesado, e sobe uma escadaria, um negócio imenso. É isso que Elias estava vivendo. Essa cruz de cabeça para baixo, alguns vão atribuir a cruz de Pedro, porque diz que Pedro morreu de cabeça para baixo, que isso pode até ser, mas isso tem sido usado no satanismo. Você já tem em Ribeirão Preto templos satânicos, pintado na fachada, templo satânico e várias cruzes dessa de cabeça para baixo. É em Ribeirão Preto. Eu conheço pelo menos um. Conheço sim, já passei em frente. Fique tranquilo. Está aí, queridos. Eu já vi carros com adesivos desses colados nele. O indivíduo dizendo, eu sou mesmo. Eu sou. A minha cruz é de cabeça para baixo. Eu adoro ao diabo. E esse indivíduo pode ser seu vizinho. Pode ser seu colega de trabalho. Você acha que você está livre disso? Acorda, igreja. Boa parte daquilo que a gente vai vivendo no nosso dia a dia são fruto das batalhas espirituais que nós vivemos. Eu tive um professor, um homem muito centrado, um estudioso da Bíblia, um escritor de livros em grego, de gramática grega, um homem muito centrado. E um dia ele contou para nós o seguinte, ele falava baixo. Falava não, fala baixo. Pra você ter uma noção da mansidão desse homem. Um dia a esposa bateu o carro.
Ligou desesperada para ele. Querido, bati o carro. Você se machucou? Não. Então não faça nada, estou indo aí. Vou demorar um pouquinho, mas já chego. Demorou um pouquinho e chegou. Como é que você chegaria se a esposa batesse o carrão? Sabe como é que ele chegou? Um buquê de rosas. Querida, para você ficar calma. Eu estou só contando esse detalhe, não é para você, mulher, bater o carro e o marido te dar um buquê de rosas, não, tá bom? Já deu o buquê de rosas aí, Fábio? Bateu muito carro? Não, né? Eu só estou contando isso para você entender quem é esse homem. A calma dele, a paz dele. E ele um dia contou para nós o seguinte, ensinando Efésios para nós. Nós temos que discernir o que é espiritual. Acho que ele tem 3 ou 4 filhos, na época pequenos. E ele disse assim, o mais novo derrubou o copo de suco, coisa que as crianças costumam fazer. De repente, foi para cima do meio ou do mais velho, que já deu um grito e falou, oh, você não está vendo? Aí o mais novo ficou nervoso, e ele também, e aí a esposa ficou nervosa, e quando ele olha aquilo, a mesa virou um campo de batalha. E ele diz assim, opa, vamos orar? Vamos orar? Os filhos olham para o outro, eles dão as mãos, o suco pingando, e eles oram. Depois da oração, o que o suco caiu nele levanta, vai buscar o pano, a outra leva o menorzinho para trocar de roupa, e minutos depois eles voltam para a refeição, em paz e tranquilidade. Ele disse o seguinte, o suco caiu por causa do meu filho mais novo que é atrapalhado. Caiu no colo do adolescente que está cheio de hormônios e então ficou irado. O diabo veio e falou assim, é hora de eu bagunçar esse negócio tudo. Mas ele conseguiu discernir com olhos espirituais que aquilo não provinha de Deus. E uma simples oração, que de simples não tem nada, acabou com toda aquela situação. Não há desassociação, querido. O que você pode estar passando pode ser sim uma ação do inimigo na sua vida. Eu não quero dizer, e você não vai me ouvir dizer, depressão é pecado, é coisa do diabo, se você for tomar remédio, você está tomando os remedinhos do diabo. Não, 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 não. Você vai ao médico, procura um médico, um terapeuta, um psiquiatra, enfim. Eu não sou especialista nisso, e nem quero ser. Eu estou tentando entender um pouquinho de Bíblia. E a Bíblia mostra que um homem como Elias pediu a morte. Deitou no deserto esperando a morte chegar. Se o Elias fez isso, quanto mais eu. Agora, pode ser que o que você está passando é sim fruto do pecado. Lembra o Salmo 6 que eu li no início? O Davi dizendo, como se Deus o tivesse abandonado. Estou sendo esmagado. Davi exagerado, né? Hiperbólico. As minhas lágrimas, o meu leito vive repleto delas. Eu estou me afogando em lágrimas. Mas essa era a dor do salmista. Salmo 32, Salmo 51. Salmos que Davi faz de dor, de tristeza. E ele diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, secaram os meus ossos. Porque a tua mão pesava sobre mim, noite e dia. Pode ser que o que você está sentindo seja fruto de um pecado não tratado. Que você tem que tratar. Que você tem que conceder perdão. Nós trabalhamos isso recente aqui, queridos. Jesus ensinando a orar, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nós temos ofendidos. Ou seja, se eu não perdoo, não sou perdoado. Eu não estou a fim de viver sem o perdão de Deus. Infelizmente, eu preciso muito dele. Entende isso, querido? Então pode ser que tenha questões na sua vida que você ainda não tratou. O pecado tem que ser arrancado, ele tem que ser extirpado do meio do povo. É por isso que Elias faz o que faz no verso 40.
Porque o pecado não pode caminhar no meio do povo. É por isso que Deus lá atrás, quando vai dar a terra para o povo, vai dizer assim: não se casem com o povo dessa terra, tomem a terra, aonde vocês entrarem, aniquilem a todos. Não é porque Deus é mau, é porque Deus tem um plano redentor, de trazer uma nação, aonde o seu filho nasceria e morreria numa cruz, para que nós, gentios, tivéssemos esperança. Se a nação de Israel não surge, se o povo de Judá não surge, Jesus não nasce naquele povo. E se ele não nasce naquele povo, estávamos perdidos agora. Você entende isso? Entenda antes de dizer que Deus é um Deus genocida. Entenda isso, queridos. Muitos dos problemas espirituais que passamos, que afetam a nossa vida como um todo, é porque não tratamos o pecado como é devido. Arranque o pecado da sua vida. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Essa é a radicalidade do Evangelho, da santidade de Cristo Jesus. É esse o processo. Não seja, meu querido, como Acabe. O texto continua, versículo 42. Acontece isso tudo. Versículo 41. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Poderemos trabalhar amplamente isso aqui também. O que o Acabe fez? Agora ficou obediente. Acabe subiu para comer e beber. Morreu 450. Ele não está preocupado. Ele foi almoçar, porque afinal de contas já era tarde, né? Já passava das 3 da tarde. Onde já se viu ir almoçar tarde desse jeito? Ele foi almoçar. Não, mas é porque o Elias mandou. O que o Elias mandou antes, ele não fez por quê? Ou seja, não seja, meu irmão, não desvalorize aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aos sinais que você tem visto de Deus. O Acabe continuava na carne. E o Elias faz o quê? Depois de todo o dia pesado que ele teve, vai subir o monte e vai orar. Enquanto Acabe vai fazer uma bela e boa refeição, o Elias vai orar, ainda de estômago vazio, naquela dieta de quem vivia no meio do povo que passava fome. Enquanto Acabe sobe para comer, o Elias vai orar e vai pedir chuva. Acabe era o rei, não estava preocupado com o povo. Elias era o profeta, esse sim estava preocupado com o povo. Elias, e eu estou caminhando para o fim, ele experimenta o sobrenatural de Deus, versículo 46. Versículo 44, ele fala para o seu moço ali, 43, 44, vai lá, vê se tem chuva, nada. Versículo 44, na 7ª vez, disse: uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro, desce, antes que a chuva te impeça. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens, e veio vento, e caiu uma tempestade. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou o seu cinto, e veio correndo na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Mais ou menos 32 quilômetros. O Elias corre mais rápido do que o rei com o seu cavalo e seus cavaleiros. Está certo que aí é uma biga romana, muitos e muitos séculos depois, mas dá para você ter uma noção. O Acabe não tinha um pangaré. Ele tinha bons cavalos. Ele tinha bons carros, puxados por esses cavalos. E o Elias passa na frente deles todos. Mas pastor, ele estava cheio do espírito. Mas a perninha era a mesma, querido. O coração que batia era o mesmo. O desgaste físico é o mesmo. Quem já fez o que eu estou fazendo aqui sabe do que eu estou dizendo. Como é que você chega em casa depois de uma maratona de pregações? Você sabe. Você sabe como é que você chega em casa depois de algumas sessões de aconselhamento. Você sabe.
do que eu estou dizendo. Agora, o que a gente faz aqui não é nada parecido, nem de perto, com o que Elias fez. O Elias vivia no sobrenatural de Deus. Então, depois de enfrentar o inimigo, o seu poderio, certamente, querido, você vai ficar exausto. Talvez você já esteja exausto com o seu pecado. Pastor, não aguento mais essa situação, eu estou cansado. Que bom que você cansou. É a hora de Deus atuar. A nossa luta, queridos, não é contra a carne. Muitas vezes nós queremos atacar o nosso irmão. É muito interessante quando Pedro, na tentativa de dizer para Jesus não morrer, na maior da boa intenção, Jesus não vai morrer não. Jesus fala assim para ele, afasta de mim, Satanás. Ele não fala, ô Pedro, afasta. Afasta Satanás. Ô Pedro, eu vou tratar você, eu vou cuidar de você, porque você vai ser muito útil para mim. Mas nesse momento você não cogita das coisas de Deus, Pedro, então afasta. Nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades desse mundo, queridos. É aí que está a nossa luta. Então, não se engane, as pressões internas e externas, o nosso inimigo irá potencializá-las. Ele vai fazer isso. Pastor, eu acabei de ter uma vitória do inimigo, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Mas não baixa a guarda não. Porque, por que deu esse assim, ó, não aguento mais. Vai lá, confronta, 3 anos e meio sem água, esconde daqui, esconde dali, volta, confronta, acaba com os profetas de Baal, chove. O que o Elias esperava? Férias. Era o que eu esperaria. Ou no mínimo uma segunda-feira para descansar. O que tem? A Jezabel querendo o pescoço do homem. Não tem folga. O diabo não tira folga. Os nossos inimigos não tiram folga. Capítulo 19, que a gente vai ver ele a partir da semana que vem, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem, se até amanhã, a esta hora, eu não houver feito com a tua vida o que fizeste com a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Elias, você está doido? Que deuses são esses? Eles não existem. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo, mas entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se embaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Vai ter momentos na sua vida que você vai sair sem rumo, perdido, sem direção. E vai cair no meio do deserto e não vai conseguir nem clamar. Porque de manhã eu falei assim, clama que Deus vai te ouvir. Mas pode ser que tenham situações que você não vai conseguir nem clamar. Quando isso acontecer, Deus envia o seu anjo. Então, um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Isso a gente vai ver para a próxima semana. Há momentos que você vai chegar numa situação que você não vai ter mais forças. Não vai conseguir mais caminhar. Não vai conseguir mais andar para lugar algum. Nesse momento, as suas forças vão fazer com que a falta delas vai fazer com que você pare. Nessa hora Deus envia o seu anjo para te alimentar. Porque na terapia de Deus, todas as vezes que os homens e as mulheres de Deus caem exaustos da batalha no deserto, Deus envia um anjo para alimentá-los. Toda vez, querido, que você cair no deserto,
exausto por causa da batalha, Deus envia um anjo para te alimentar. É o que diz o versículo 5 a 7, que semana que vem a gente trabalha essa ideia. Por isso então, enquanto você não caiu ainda, clame ao Senhor, Ele virá te socorrer. E quando não houver mais forças para clamar, Ele te fortalecerá para que a jornada você possa terminar. Então, se você não lembra de mais nada que eu falei, não tem problema, lembra de duas coisas. Clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. Pastor, não consigo mais nem falar. Prostre-se diante do Senhor, Ele vem ao seu socorro. O mesmo Deus que fez isso com Elias, fará com você. Elias sofreu pressões internas, externas, espirituais por 3 anos e meio, no mínimo. Todo o ministério de Elias foi debaixo, já falei isso aqui também, de um Israel que não adorava ao Senhor. Todos os reis de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os profetas que profetizaram em Israel, profetizaram contra reis que fizeram mal aos olhos do Senhor. Ser profeta em Israel, nessa época, não era bom. Então, ele passou o seu ministério no meio de tribulações, de lutas, a ponto de dizer, já basta, eu não quero mais viver. E aí, recapitulando a aplicação que eu fiz hoje de manhã, talvez você esteja assim, caminhando, ou caminhando para um momento assim. Pode ser que pareça que você está sozinho. Você não está não. Deus está com você. E isso não é frase de impacto, não. É Bíblia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou, mas deixarei o meu Espírito Consolador, aquele que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Ele está entre vós, Ele estará em vós. Agora, se você não tem o Espírito Santo, é porque você não tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então entregue a sua vida a Ele, confesse os seus pecados e entregue a vida a Jesus Cristo. Que aí você experimentará a paz que excede todo o entendimento. Você terá todas as bênçãos celestiais nas regiões espirituais para ser abençoado nessa luta espiritual que nós vivemos. Você terá todo o potencial que você precisa para poder viver uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. E se você já tem o Espírito Santo, está tudo disponível. O problema é que a gente não lança a mão. Deus é sempre a nossa última solução, a nossa última opção. Procura médico, procura amigo, procura não sei o quê, vai para o Google, vai para o YouTube, e terapeuta da internet, médico da internet, se automedica, enfim, faz de tudo. Aí fala assim, como nós conversamos no grupo esses dias, né? Agora só falta Deus. Oxe, Deus chega a ser o primeiro. Você percebe como é que nós estamos invertidos? Então estou dizendo para você assim, ó, você não está sozinho, é só clamar, o Senhor vai te ouvirá, vai te ouvir, Ele virá até você. E se tiver seca, Ele vai te sustentar. Eu não estou dizendo que vai ser oásis, não, pode ser deserto sim, mas Ele te sustentará no deserto, no meio da seca. E se você tiver fé, mesmo que você demore um pouco para ver as nuvens, e mesmo que ela seja bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, mas acredita, vai chover, vai trovejar, e Deus vai derramar água sobre a sua terra seca. Último quadro, aplicação de agora à noite. Não cultive o pecado. Arranca. Não brinca com o pecado, não aduba ele, arranca. Até porque o pecado é igual erva daninha, você arranca hoje, ele brota amanhã de novo. Às vezes mais forte. Texto difícil de Lucas que nós estamos para passar por ele aí, onde Jesus fala assim, quando um espírito maligno sai de uma casa, ele anda procurando outras casas.
Se ele não encontra, ele volta para onde ele estava. E se ele vê a casa limpa, vazia, arrumadinha, ele volta com outro 7. Ou seja, o estado de agora é pior que o anterior. Então vigia, querido. Não baixa a guarda, o inimigo não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Deixa eu te falar um negócio, o nosso Deus é maior. Amém? Glória a Deus. Coloque em pé e nós vamos orar.